Queridos estudantes, olá! Vamos dar sequência ao estudo do período entre guerras, enfatizando aqueles elementos que vão levar à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Em primeiro lugar, devemos nos recordar que em módulos anteriores dissemos a vocês que no contexto da Era do Capital, o Japão foi aberto para a economia mundial de maneira forçada pelas potências imperialistas ocidentais. Entretanto, a estratégia do Japão para resistir ao domínio do Ocidente vai ser iniciar um movimento de ocidentalização da sua política e da sua economia, a fim de ingressar no rol das grandes potências industriais e também das grandes potências imperialistas. Entretanto, o Japão, por ser um país de industrialização retardatária em relação à França e à Inglaterra, era um país que também tinha iniciado de maneira atrasada a sua corrida por colônias. Por isso que no início do século XX e sobretudo na conjuntura do período entre guerras, o Japão vai apresentar uma das iniciativas imperialistas mais agressivas e mais impetuosas daquela conjuntura. E como no contexto da Era dos Impérios, a China tinha sido um dos alvos principais do imperialismo ocidental, a China tinha atravessado uma desestruturação social e política interna tão grandes que, no início do século XX, no ano de 1912, nós presenciamos ao colapso do seu regime monárquico imperial milenar. Por isso que a China era uma das regiões mais vulneráveis a este apetite e a este assédio imperialista dos japoneses. É por isso que no ano de 1931, o Japão vai iniciar a ocupação sistemática da China. Primeiramente, pela ocupação do território da Manchúria, na região do norte da China, uma vasta e fértil planície na fronteira do território chinês com o território russo, aonde os japoneses vão ali instalar uma espécie de ponta de lança para tentarem, anos depois, ocupar a totalidade do território chinês. É o que vai acontecer no ano de 1937. Vai se iniciar uma longa guerra que vai se estender até o ano de 1945, a chamada Guerra Sino-Japonesa, ou seja, a guerra entre a China e o Japão, em que no interior do território chinês, diversos setores e diversas organizações políticas vão tentar fragilmente se aliar na tentativa de expulsar o inimigo japonês. E essa informação é muito importante, porque se a Segunda Guerra Mundial vai se estender entre 1939 e 1945, nós devemos compreender que a Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial vão se interpenetrar. Por isso que durante a Segunda Guerra, Japão estará de um lado e a China estará do outro lado. Entretanto, se o Japão foi um país industrial que iniciou de maneira tardia a sua corrida colonialista, de maneira tardia também começaram a sua corrida colonialista os alemães e os italianos. Por isso que em meados dos anos 30, a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler e o Japão imperial vão defender uma política externa conjunta de contestação da distribuição mundial dos domínios coloniais. E não podemos nos esquecer que os maiores domínios coloniais do mundo àquela época eram os domínios ingleses e franceses. Portanto, italianos, alemães e japoneses buscavam aproximar-se política e diplomaticamente na defesa dos seus interesses comuns, quais seja a redistribuição do poderio colonial em nível mundial. É por isso que entre os anos de 1936 e 1937, da aproximação política, diplomática e militar entre a Itália fascista, a Alemanha nazista e o Japão imperial, nós temos a formação do chamado eixo Roma-Berlim-Tóquio, um eixo político-diplomático através do qual esses três países buscam defender uma política externa comum e a redistribuição do poderio colonial em nível mundial. E qual será a postura da França e da Inglaterra diante desses assédios imperialistas japoneses, diante da contestação da Alemanha ao Tratado de Versalhes e também a postura agressiva dos italianos na busca por territórios coloniais na África, como por exemplo no território da Etiópia. A postura de ingleses e franceses ficou conhecida na época como a política de apaziguamento, ou seja, ingleses e franceses vão buscar evitar um confronto direto com essas três potências, através de uma política de concessões territoriais. E essa defesa de concessões territoriais e a não intervenção militar buscou acalmar o ímpeto imperialista desses três países.
Entretanto, essa estratégia anglo-francesa de conter o imperialismo dos países do eixo através da concessão territorial pode nos parecer estranha. Só que ela só pode ser compreendida se nós nos recordarmos da primeira informação que passamos para vocês sobre o período entre guerras. Não se esqueçam que um espectro rondava a Europa. Uma sombra ameaçava a ordem capitalista e burguesa. E esta sombra era a sombra do comunismo e da União Soviética. Portanto, aos olhos de ingleses e franceses, os grandes inimigos internacionais, pelo menos naquela altura, não eram as potências do eixo, mas a União Soviética. E não podemos nos esquecer que a remilitarização da Alemanha em meados dos anos 30 até que era algo conveniente para ingleses e franceses, porque na eventualidade de um expansionismo soviético pelo continente europeu, evidentemente uma Alemanha militarizada no centro da Europa poderia ser uma salvaguarda aos países capitalistas ocidentais. Entretanto, o que ingleses e franceses não calculavam naquela época é que o ódio anticomunista que Hitler tinha em relação à União Soviética, esse ódio não era maior do que o rancor e o ressentimento que ele guardava da humilhação que a Alemanha sofrera, não apenas pela perda da Primeira Guerra Mundial, mas principalmente pelas imposições do Tratado de Versalhes. É aí que no dia 23 de agosto de 1939, nós teremos aquele incidente que vai redefinir a história da Europa e a história do mundo. A aproximação político-diplomática entre a Alemanha nazista e a União Soviética, entre Adolf Hitler e Joseph Stalin. Nós teremos naquele dia a assinatura do Pacto Germano-Soviético, também conhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov ou o Pacto de Não Agressão. Através deste acordo, União Soviética e Alemanha não só acordaram que pelos próximos anos, na eventualidade de uma guerra, esses dois países não iriam se agredir, como também entraram num pacto de partilha do território da Polônia. Ou seja, o território polonês, de comum acordo entre essas duas potências, seria dividido ao meio e distribuído entre esses dois países. E não nos esqueçamos que o território polonês surgiu dos escombros tanto do Império Russo quanto do Império Alemão ao final da Primeira Grande Guerra. E vejam só, se Hitler buscou pacificar as fronteiras orientais da Alemanha na eventualidade de uma grande guerra, é porque, evidentemente, Hitler estava buscando uma guerra do lado ocidental do seu território, o que colocava, evidentemente, a Inglaterra e a França no alvo direto da Alemanha nazista. Então percebam que, por maior que fosse o anticomunismo de Hitler, o revanchismo e a vingança em relação à Primeira Guerra Mundial falaram mais alto. É aí que, ao perceberem que Hitler era uma ameaça concreta e uma ameaça efetiva, quando no dia 1º de setembro de 1939 o exército alemão invadiu a Polônia, é aí que os ingleses e franceses perceberam que eles deveriam deter a máquina de guerra nazista. É por isso que esta data ela marca o fim da política de apaziguamento da França e da Inglaterra, e esta data marca também o início da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, aliás, que será o objeto do nosso próximo vídeo. Vamos até ele.